o seu nome, a sua empresa, para a gente se conectar por aqui também, gente. Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso webinar Competências que o TID precisa desenvolver nas equipes em 2026. Estamos começando pontualmente às 10 horas e queremos nos conectar com vocês. Então, vocês que estão se conectando aí com a gente, coloquem aí no chat o seu nome, de onde você fala, a sua empresa, para a gente se conectar. A gente quer conhecer vocês aqui também, gente. Coloquem aí. Vamos aguardando uns minutinhos até todo mundo conseguir conectar e a gente já inicia. Coloque aí no chat o seu nome, sua empresa, de onde você está falando. Para quem me conhece, sabe que eu estou aqui na ilha de Santa Catarina, em Floripa, passando depois de um ciclone. Ontem passamos aí por muita água, muita chuva, mas estamos bem. A região aqui foi um pouco atingida aí, né, de Santa Catarina, mas passamos, graças a Deus. Gente, coloquem aí onde vocês são. Tem alguém aqui de Floripa também? Quero saber. Coloque aí o nome, a empresa, de onde você está falando também. A gente vai acompanhando aqui no chat. Vamos esperar uns minutinhos e a gente já inicia. Vamos esperar mais um minutinho aí. 10:02 agora. Cadê o povo? Vamos lá, gente. Coloquem aí no chat. Não estou vendo ainda vocês colocando no chat o nome da empresa que você está falando e o local também, para a gente se conectar. Aê, recebemos um bom dia. iTools. Bom dia. Elson, bom dia. Que bom ter vocês aqui com a gente, pessoal. Coloquem aí de onde vocês falam, qual é a cidade, a empresa, para a gente conhecer um pouquinho vocês também. Ó, o Elson é do TID do consórcio Servopa, de Curitiba. Ah, bacana, muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. Vamos juntos discutir nessa manhã quais as competências aí que o TID precisa desenvolver nas equipes em 2026. O que nos aguarda, né? Final do ano, a gente já está pensando aí no próximo ano, fazendo planejamento. Esse é o momento da gente olhar, né, para o ano que está chegando. É engraçado, né, porque final do ano a gente acelera num ritmo, assim, que parece que o mundo vai acabar em dezembro, tudo precisa ficar pronto aí para o final do ano, mas ao mesmo tempo a gente já está olhando, né, para 2026, como se 2025 já tivesse acabado também. É um movimento interessante, né, no mundo business aí que a gente vive cada final do ano. Gente, acho que podemos começar. Quem vai chegando aí, muito bom dia, coloque aí o seu nome, a empresa que você tá falando, né, onde você está, a cidade, para a gente se conectar, a gente quer conhecer vocês aqui também. A ideia desse evento, né, desse webinar, é um bate-papo mesmo, é trazer reflexões e discutir com vocês, conhecer de vocês também, essa troca de experiências. Estamos aqui hoje, então, por um webinar, né, de quais competências o TID precisa desenvolver nas equipes em 2026. A ED Skill promovendo esse evento e nós trouxemos um convidado super especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês já estão vendo ele aí na tela também. Bora lá então, gente, para a gente começar, eu costumo dizer, né, que a gente vai conversar sobre algo que tá muito em movimento aí hoje, mexe com a área de TID, que são as competências. A gente fala bastante sobre esse tema, mas ele nunca esgota, porque realmente é algo muito importante para os nossos negócios. E aí a gente precisa definir, né, precisa conhecer, discutir quais são essas competências que vão, de fato, fazer a diferença em 2026. E a cada ano que passa tem desafios diferentes e tem competências que sobressaem. Então é sobre isso que a gente quer discutir um pouquinho com vocês
aí também. E um spoiler, né? A gente não vai falar aqui sobre fazer mais cursos, né? Fazer novos cursos. É sobre, de fato, preparar as pessoas, os cérebros, as culturas organizacionais para um ritmo de mudança que, de fato, só acelera, né? Pode passar ali a tela, Jonas, por favor? Então, para começar aquecendo aí essa nossa discussão, né, do porquê que o TID precisa ir além do óbvio, né, e se reinventar agora, queria conhecer um pouquinho de vocês que estão aí nos assistindo nessa manhã. Então, para aquecer de 0 a 10, coloca aqui no chat para mim o quanto você sente que o seu TID está preparado para 2026. Vamos ver aí a média, sem julgamentos, né? Só para a gente conhecer ali o quanto você se sente preparado aí, o seu TID preparado para 2026. Coloquem aí para a gente conhecer um pouquinho. Vamos ver aqui no chat. O pessoal tá tímido hoje, viu? Geralmente o pessoal interage bastante. Bastante tímido, hein, Elaine? O pessoal Bora tá lá, bem gente. tímido, hein? Eu não sei se não tá aparecendo para mim, talvez os comentários aqui. Eu Coloca acho que um eles estão teste sendo aí, gente. tímidos. Se tem alguém nos ouvindo, coloca um teste aí. O Elson respondeu. Estou O começando Elton na tá área com da medo. empresa, então praticamente do zero. Legal, Elson. Que bom que a gente vai conseguir contribuir bastante com você aqui e trocar figurinhas também. Mais alguém? Anota aí de 0 a 10. Aí, tem gente nos ouvindo. Rosana, muito bem-vinda. Que bom que não estamos sós aqui, Mário. Já ia marcar minha terapia, porque já tá ficando deprimido aqui. Então, Tá sozinho, não é possível. gente, então vamos apresentar aqui o nosso convidado, né? Já que eu chamei ele aqui. Para quem nunca participou aqui de eventos com a gente, né, na EAD Skill, e não me conhece, tem um pouquinho aí do meu currículo. Sou Elaine, estou como head de educação aqui na EAD Skill atualmente, atuo na área de consultoria, desenhando também as propostas, as estruturas pedagógicas, os treinamentos aqui da EAD Skill. E hoje a gente está aí com o nosso convidado especial, que é o Mário da Futurize, e eu vou deixar ele se apresentar, dar umas palavrinhas aí para vocês também. Mário, muito obrigada por aceitar esse convite, é um prazer receber você aqui. Imagina, o prazer é todo meu, ainda mais hoje com essa voz. Eu vou falar sexy para não falar outra coisa, né? Extremamente. Ela advém, essa voz de hoje, advém de um mês intenso de muito treinamento, né? Hoje eu estou como gerente de aprendizagem e inovação corporativa e é uma provocação contínua que eu venho tendo dentro das empresas, da importância da gente ser provocado em desenvolver competências que vão fazer realmente diferença na próxima década, né? Então, quando me perguntam, Mário, quem é você, né? Sem ter aquela piada de quinta série, né? Que Mário, né? Que esse aí é cansativo, desde quando eu me entendo por gente, né? Bullying. Mas quando me perguntam, quem é você? Eu falo, olha, uma das coisas que eu mais defendo hoje, quem eu estou nesse momento, foi feito pela minha carreira, que eu chamo carreira caleidoscópica, né? Hoje, como mestre em educação, eu trabalho em educação corporativa, principalmente em provocação, no desenvolvimento de competências que vão trazer resultado. Só que eu tive a oportunidade de fazer um caminho, uma trajetória de carreira bem sui generis, né? Para vocês terem uma ideia, para você, Elaine, a gente já conversou, mas eu fui piloto de avião militar Uau, e civil, que né? legal. Tanto no ambiente militar quanto no civil, né? Tive as experiências que esse ambiente da aviação me proporcionou foram incríveis. É engraçado que quando eu entrei no mestrado em educação, os pedagogos que estavam lá, eles me perguntaram, Mário, o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, essa pergunta já é ultrapassada, né? Essa pergunta, eu já chamei a atenção logo deles. Falei, olha, eu que sou piloto, vocês que fazem esse tipo de pergunta, pedagogo, não dá, né? Então, nós precisamos criar um ambiente a todo momento de aprendizado. E para criar esse ambiente de aprendizado, a gente precisa estar aberto. Então, uma das coisas que eu trabalhei nessa minha jornada toda foi o meu ego, né, para que ele fosse equilibrado e eu estivesse sempre aberto a aprender. Então, eu aprendi como piloto militar, aprendi como piloto civil, aprendi como mestre, venho aprendendo sempre como mestre de educação, como empresário, fui servidor público, atuei em várias outras áreas, o que me proporcionou ter uma provocação no desenvolvimento de competências que são essenciais.
E a gente vai conversar sobre essa nossa necessidade, né, de a gente estar aberto a esse aprendizado, né, Elaine? Com certeza. E essas nuances de carreira em ambientes diferentes, ele acaba favorecendo ainda mais a aprendizagem, né? Porque cada vez que você teve que fazer aí uma redefinição de carreira ou uma nova área e um novo desafio, você teve que aprender muitas coisas. Então, com certeza você é uma autoridade para falar para a gente aí sobre como aprender a aprender, né? Um dos pilares aí da educação do futuro também. Para mim, isso que você traz, aprender a aprender, é a mãe de todas as competências. A mãe de todas as competências. Ela está listada em uma das 15 principais competências do Fórum Econômico Mundial, né, que saiu agora o relatório em maio de 2025. Ela está listada ali. A gente tem um modismo de chamar de lifelong learning, para ficar bonitinho, né? Para falar que é inteligentíssimo, né? Sim. Lifelong learning, mas é o aprender a aprender. É chique, é chique. E ele está aí desde a década de 70, essa provocação da gente estar aberto a aprender. Né? E aí, nem todos nós temos a possibilidade de viver carreiras diferentes, mas nós temos condições de construir na nossa carreira momentos bem desafiadores para desenvolver essas novas competências. Perfeito. Você sabe que a minha tese, né, a minha dissertação e tese de mestrado e doutorado foi na área de lifelong learning, e no sentido de que a gente está mudando o mindset mesmo, né? Assim, as novas gerações têm vindo já com esse mindset de aprender a aprender, porque a gente veio de uma geração, né, outras gerações, de que você ia para a escola para aprender toda a bagagem que você precisaria para usar o resto da sua vida, né? E a gente vê no mercado de trabalho hoje que não é assim. Vem uma IA, vem algo diferente, ou seja, se você não estiver ali disposto, aberto a aprender, você acaba ficando para trás, né? O mundo não está mais mudando, o mundo já mudou. Quem está atrasado somos nós, às vezes, né? A única constante é a mudança, né, Mário? É a mudança, exato. A velocidade, a intensidade, o volume dessa mudança vem nos impactando consideravelmente. Por isso que nos meus treinamentos, mesmo com executivos, eu recomendo, primeiro, estar aberto a aprender e terapia, se for necessário, para você não criar um processo de estresse na sua mente, né? Você precisa aprender, não levar um burnout, né? Exato. Ó, Rosana aqui, até queria agradecer, ela mandou elogio, acompanhou minhas palestras e achou excelente. Gratidão, Rosana, um beijo, obrigado, hein? Ai, que bacana, já tem fã-clube, viu, Mário? Fazer Legal. corações assim, vários, obrigado. Gente, falando de velocidade, então, né, para a gente começar essa discussão, vocês já sentiram que vai ser uma discussão muito boa, né? Então, segura aí que vem muita coisa legal por aí que a gente quer discutir ainda com vocês aqui. Falando de velocidade, então, pode passar aí, Jonas. Eu costumo dizer, né, que 2025 estava acelerado, já está acelerado, a gente sente essa aceleração ano após ano, mas 2026 tem tudo para vir com o dobro de velocidade, né? É mais ou menos aquela academia na esteira que aumenta a velocidade sozinha e você fica meio desesperado, mas você finge naturalidade, como se você fosse dar conta daquela velocidade, né? E por que isso Nunca dou, importa? tá? Só um segredinho, eu nunca dou. Aconteceu, Mário? Já ia direto. Eu nunca dou conta dessa velocidade que aumenta, então eu dou uma diminuída. Para, calma, não estressa, não dá burnout. A gente se empolga, acha assim, não, agora eu consigo, né? Vai, tem que dar um passo para trás às vezes, é isso aí. Mas por que isso importa, né? Falar dessa questão da velocidade? Porque a gente sabe, né? Falando aí de neurociência, que o cérebro humano ele adora uma previsibilidade. Nosso cérebro humano gosta da acomodação. Então, quando tudo muda muito rápido, o nosso sistema límbico, que é a parte emocional do nosso cérebro, ele fica em alerta. Eu acho que é um pouco daquilo que o Mário trouxe, né? Fazer terapia ali, como que você consegue dar conta dessa velocidade sem surtar de uma maneira saudável, algo que seja de fato bom para você, né? Então, isso impacta diretamente como a gente aprende e como a gente lida com essas novidades, como a gente reage a essas mudanças. Então, alguém já sentiu aí essa esteira de mudança acontecendo por aí também? Ou só a gente que está sentindo aqui, Mário, que essa esteira está acelerando e a gente está tendo que correr um pouco mais? Coloquem aí no chat, gente, para nós. Coloca um eu aí. Se é só a gente que está acelerando aqui a esteira, percebendo essa aceleração, vocês também já perceberam por aí. E quando a gente fala aí de esteira, de corrida, a gente lembra de corrida de rua, né? Eu não sei quantos aqui, né, correm, coloca aí no chat também se tem corredores profissionais aí, que já ganhou algum pódio. As corridas, não sei se você percebeu, Mário, mas eu tenho percebido aí em redes sociais, até em LinkedIn, que está se tornando um lifestyle ultimamente, né? Antigamente, lifestyle da juventude era as baladas, festas. Hoje em dia, lifestyle é dormir cedo, comer saudável e fazer corrida de rua domingo da manhã. Eu sinto uma inveja saudável, sabe, desse povo, assim, né? Eu ainda vou entrar nesse ritmo também.
A gente chega lá, né? Mas, Mário, você corre? Você corre, não? Olha, eu não corro. Eu faço outras atividades físicas, eu não gosto muito de É, correr, mas é porque a hora que a idade chega, a gente tem que fazer algumas opções, inclusive de aprendizado, que o joelho dói, né? Mas a sim. atividade física é fundamental. Eu não corro, mas para treinar outras habilidades, eu faço artes marciais. Então, assim, Ah, ó, legal. faça alguma coisa. Faça uma musculação, faça. Só não dê desculpa para a gente não estar sempre caminhando. Se for necessário, metaforicamente, acelere por vezes, pare algumas vezes, mas continue para frente, né? Sim, sabe que a atividade física faz parte também da aprendizagem, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa estar com a mente saudável, né? Fisicamente também, para que ela possa cognitivamente ser explorada. Eu tive Exato. uma carreira curta de corrida, eu comecei a correr e aí descobri que estava grávida no ano passado. Na primeira corrida que eu tinha me inscrito, eu estava grávida, tive que ir caminhando. E as pessoas diziam, vai, vai, ninguém entendia nada, estava no início da gravidez e eu lá caminhando corrida. Então, eu tive uma carreira meio breve na corrida. Mas, Mário, a gente não corre, né? Você não corre também, faz outros exercícios, enfim, mas você, se eu fizesse um desafio aqui, você apostaria uma corrida com o Usain Bolt, que está aí na tela? Não tem, assim, eu poderia concorrer com ele só para falar, olha, esse quadrinho eu tiquei, mas não tem como, né? Não Claro tem como dele, concorrer e ganhar dele ainda, né? não tem. Para mim, né? Para mim é improvável, a não ser que ele seja muito ruim. Mas seria um prazer. Não tem como concorrer com quem está O preparado, melhor do né? mundo, né? É verdade. Mas sabe, Mário, posso te dizer que a gente tem como ganhar dele. Teria uma estratégia para ganhar dele. Sabe como? Ele indo Como? a pé e a gente de carro. Eu Talvez a diria gente que a gente ganhasse, ia de talvez a gente avião. ganhasse dele. Eu diria que a gente ia precisar de aviãozinho aí, porque o Então, aviãozinho ó, para o ganhar. Mário pilota, a gente pega aí um avião e a gente encontra ele lá no final da linha de chegada. Mas estou fazendo uma brincadeira aqui, gente, para falar de corrida, para fazer uma analogia. Essa analogia, na verdade, eu ouvi do Ricardo Amorim no Startup Summit esse ano aqui em Floripa. Isso ficou na minha mente, sabe? De concorrer, digamos, com os melhores do mundo, com aquele que é muito mais rápido com você, é desigual dizer você vai concorrer com o Usain Bolt. A gente não tem condições de concorrer com ele, né? Mas fazendo essa analogia, para falar de IA, que é uma das palavras do ano, a gente pode dizer que a gente poderia ganhar essa corrida dele se a gente fosse de carro, ou seja, se a gente usasse de carro, de avião aí com o Mário, né? Se a gente usasse de fato uma ferramenta, né? Então, é exatamente isso que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando aí de inteligência artificial, né? E não é só para 2026, é para daqui em diante, para os próximos anos também. Pois quem não pegar esse carro aí, esse avião para essa corrida, corre o risco de não sair aí da linha de largada, né? Então, com a IA, né, com a inteligência artificial, a gente ganha produtividade, assertividade, a gente ganha tempo, uma série de vantagens quando a gente aplica de forma correta, né, nos nossos negócios e principalmente no nosso T&D também tem muitas oportunidades de aplicação da IA. Quero, antes a gente abrir para uma discussão junto com o nosso público que está aqui nos acompanhando, gente, quem está chegando por aqui agora, vai colocando aí no chat também o seu nome, a sua empresa, da onde você está falando para a gente se conectar. O Elson está bem participativo aqui com a gente, Elson, obrigada, viu? Ele falou que a gente tem que desacelerar o tempo do relógio para acelerar a criatividade, a colaboração e a inovação. É sobre isso mesmo. Perfeito. Muito bom. Perfeito. E aí vamos fazer então um contexto do que está bombando aí, né, de T&D desse ano, que pode ser as tendências para o T&D de 2026 também, e depois eu quero ouvir o Mário e a gente abre a discussão para todo mundo por aqui. Então vamos seguindo, pode passar ali o slide, por favor? Vamos falar sobre o grande problema, então, né? Qual que é o grande problema do T&D nesse momento? O problema é que a gente tem as skills, né, mudando muito rápido, as competências estão mudando muito rápido e os nossos treinamentos não conseguem acompanhar essas mudanças. Então, isso acontece muito claramente na prática. Quem é da área sabe o que eu estou falando, né? A gente tem aí, às vezes, um catálogo, um portfólio enorme de treinamentos, mas a gente tem pouca aplicação real desses treinamentos, né? São muitas horas registradas aí, colaborador treinado por ano, mas a gente tem pouco impacto tangível no comportamento desses colaboradores ou até nos resultados do negócio, que é o que realmente importa para a gente. Então, do ponto de vista da neurociência, a gente sabe que a gente não aprende apenas com a exposição ao conteúdo, a gente aprende com repetição, com emoção, com contexto, com prática, ou seja, né? Então, não adianta a gente ensinar mais se a gente não ensinar do jeito que o cérebro aprende melhor. Então, a gente precisa, de fato, ser cada vez mais estratégicos. Quem aqui já percebeu que o problema não é o tema,
Não é o curso, não é o conteúdo, mas sim o formato que ele está sendo aí oferecido, ofertado nas organizações. Você concorda, Mário? Total. E o formato, ele precisa atender uma necessidade que a empresa está vivendo, ou o colaborador está vivendo. Uma coisa que eu tenho percebido muito tem muita informação, e às vezes até estratégias diferentes de processo de aprendizado, mas elas não são nem estudadas e nem alinhadas para a realidade da empresa, do setor e do colaborador. Né? Então, às vezes, a gente fica submerso a muita coisa, a muita estratégia, sem uma clareza realmente do que a empresa precisa. É por isso que uma das tendências é o que se chama de hiperpersonalização no processo educacional corporativo. Né? E aí apresenta que a gente tem que ter clareza, e a gente trabalha muito isso aqui, né, Helena? A gente trabalha a importância de a gente identificar o porquê daquele conteúdo, o porquê daquela estratégia, o porquê daquela ferramenta, para realmente ter uma clareza da onde e como a gente vai adotar o conhecimento ou a plataforma, né? Olha que legal o feedback aqui do Elson, ele está dizendo que ele está redesenhando todos os treinamentos e o onboard, porque é muito slide e pouca prática. Ah, isso me dá ojeriza, essa questão de muito slide, sabe? E assim, e o problema... Coitado do colaborador novo, né? O colaborador novo está entrando e é uma enxurrada de informação que saiu dali, ele não vai lembrar nem de metade, né? Nunca mais, nunca mais. O detalhe, às vezes, é tão desnecessário que a gente acaba dando descrédito para a área de T&D, né? Uhum. A gente usa muito T&D, o que não é errado de todo. Eu adoro a perspectiva do A e D, no lugar de treinamento, a questão do aprendizado. Né? Há uma perspectiva de um pouco mais de, como posso falar, de ajuste personalizado. Né? O Uhum. treinamento tem uma característica um pouco mais antiga, mas não é equivocado, não. A gente conhece mais por T&D e não tem nenhum problema. Né? Exatamente para a gente diminuir em teoria e aumentar em prática, né? Aumentar em usabilidade, aumentar em perspectivas de que, opa, eu estou fazendo isso porque isso me traz resultados reais. E a gente geralmente não faz essa mensuração, nem tem essa clareza. Por isso, a gente atola a pessoa de teoria ou slide e esquece da prática. Exato. E assim, né, falta às vezes conhecimento estratégico de como o cérebro aprende, né? A gente já falou isso em outros eventos aqui na ED Skill, mas o nosso cérebro, a nossa memória de trabalho, que é a memória do dia a dia, é um copinho de café, né? E às vezes a gente quer derramar a garrafa inteira de café de uma vez só. A gente precisa entender que precisa ser em doses e outra, né? Essa memória de trabalho, ela só vai para uma memória de longo prazo se tiver prática, né? Se realmente for algo que for útil para a pessoa, os pilares da andragogia, né? Que fizer sentido para aquele adulto, que ele vai utilizar. Então, ali como o Elson falou do onboarding dele, a gente não precisa descarregar todas as informações, a gente só precisa que essa pessoa tenha autonomia para saber aonde ela vai buscar a informação quando ela precisa. Ah, é plano de saúde? Você tem um site aqui que você pode clicar para você ver mais informações. Você não precisa passar todas as informações para a pessoa, né? Dar mais autonomia também nesse processo de onboarding. Né? A gente não está falando aqui de onboarding, não é o tema, mas assim, já que o Elson trouxe esse tema, acho que é legal para a gente ilustrar o que a gente está falando também, né, Mário? Até porque no processo de onboarding, na hora que você recebe alguém, você está dando praticamente o DNA do que você espera, né, daquele colaborador e como a empresa pretende que você continue ao longo do tempo. E aí esse onboarding da prática, da base do que a gente precisa aprender. E esse processo de aprendizado ele é contínuo. Né? Adorei que o Elson colocou aqui que eles têm utilizado diagnóstico para personalizar os treinamentos e o PDI. Geralmente, quando a gente desenha uma empresa, geralmente, né? Não é que eu estou falando com todo mundo, mas a gente desenha processos de treinamento e também estabelece PDI, mas ele fica no arquivo. Se não está no arquivo de papel, né? No arquivo De bonito, digital. né? Tá bonito. Só bonito, é só para ninguém ver. Exato. Mas ninguém, por exemplo, você já viu o seu PDI? Não. Já vi? Já. Está alinhado com o que você necessita hoje? E não sei. Quer dizer, não tem nenhuma clareza do porquê está lá, se realmente é aquilo ali que precisa, se as competências são aquelas necessárias e fundamentais. A gente só faz para mostrar para os checkers, né, nas reuniões. É como a mensuração, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre dados, mas o nosso TID, assim, de uma maneira geral, ainda calcula, né, os resultados
como hora trabalhador ano, né, de treinamento, e não os resultados reais do negócio, né? O quanto de vendas eu aumentei, o quanto de acidente de trabalho eu diminuí, né? De fato, os dados que a gente precisa se basear para pensar em soluções educacionais e pensar nos resultados que eu quero atingir do negócio, né? Mas vamos seguindo, a gente tem muita coisa ainda para falar por aqui. A gente começou falando sobre IA. Quero só passar pode passar o próximo slide? Para a gente reforçar, trazer esse ponto aqui para a discussão também. Sabe que eu gosto, Mário, de uma citação do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que aprender, né, e com as pessoas é como um almoço de domingo. Não sei se você já ouviu essa frase dele, essa Não, não citação dele. ouvi. Ele fala que é como um almoço de domingo. Cada um traz um prato, um arroz, maionese, outro traz isso, traz aquilo, a gente reúne tudo e todo mundo Adorei. come, se satisfaz e ainda sai com uma marmita com mais coisas do que você trouxe. Então, aqui eu estou colocando várias coisas no prato, daqui a pouco a gente se serve e todo mundo aqui espero que saia aí com uma marmita com muito mais coisas do que trouxe. Adoro, ainda mais falando de marmita, então quero sair com uma bem recheada. Né? Daqui a pouco já chega a hora do almoço, já dá fome também, né? Gente, falando então sobre a fluência de IA, né? A gente está nesse tema aí que está bombando, não se fala em outra coisa. Tem até memes já, né, do final do ano com IA. Eu ia emagrecer, eu ia guardar dinheiro, eu ia fazer mais coisas. Mas a IA, essa fluência da IA, né, ela não é um curso de IA, ela de fato é uma nova língua oficial aí do trabalho, né? Ela deixou de ser uma tendência, ela virou uma competência transversal que todos os colaboradores de fato precisam ter aí. Ela não é uma tecnologia, né, para iniciados, é como aprender uma nova língua. Então, quem não fala não vai participar dessa conversa. É algo muito grave aí que a gente tem nos próximos anos, né? Igual a analogia que a gente usou aí do Usain Bolt. A gente precisa usar essa ferramenta, senão vai perder aí em produtividade, em agilidade, em assertividade, enfim. Então, quem utiliza a IA sabe que ela funciona quase como um espelho, não é? Ela devolve para você aí a qualidade da sua pergunta. Se você fez uma pergunta ruim, o resultado vai ser ruim. Então, a habilidade, né, essas competências aí que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mais importantes nesse universo de IA que a gente tem percebido, é que a gente precisa não dominar a ferramenta, mas saber pensar melhor, perguntar melhor, estruturar os nossos raciocínios para gerar, de fato, melhores prompts, né? Eu não sei, Mário, vocês utilizam a IA no dia a dia? Quero saber do público que está assistindo a gente aqui, se vocês já utilizam, para que vocês utilizam? Contem um pouquinho aí para a gente também. Quer falar um Olha, pouquinho, Mário? se a pessoa não utiliza, eu não vou falar que a pessoa está errada, né? Quem sou eu para falar isso? Mas eu vou falar que, como você trouxe a analogia do Usain Bolt, a gente vai estar se propondo a sempre perder para o ecossistema, não é para outra pessoa, para o ecossistema, o que vai acontecer. Né? Se a gente fosse olhar para a curva de mudança, ela já está nos engolindo. Há estudos, inclusive propostos pelo Fórum Econômico Mundial, que apontam que 2025 e 2027, as exigências elas já estão postas. 27. Né? A partir daí, a gente tem uma aceleração, quer dizer, uma pressão para a gente ter o upskill, né? Nem o reskilling, é o upskilling. Né? A gente tem que ter outras habilidades e outras competências. Se a gente não for trabalhar isso de forma muito saudável, em determinado momento a gente passa a desistir. A utilização da IA, ela eu vou colocar, inevitável. E aí tem um ponto importante que nós estamos esquecendo. Né? A mudança, né? A tecnologia, a automação não é, ou a mudança não é sobre tecnologia, é sobre a cognição, é sobre a mentalidade. Né? Como eu me comporto, como eu converso com as ferramentas que estão dispostas para mim. Aqui na Futuriza a gente usa IA para praticamente tudo. Só que, como você colocou, há estudos, inclusive, que indicam que a IA tem a possibilidade de te ajudar bastante se você tem um repertório legal de conteúdo, mas ela também dá um exponencial com relação à sua ignorância, caso você não tenha nenhum repertório cultural. Então, aí você fica emburrecido se você não sabe utilizar. Então, use bastante, use bem, mas também se prepare antes, não dependa apenas dessa IA, qualquer que seja essa ferramenta. Agora, as ferramentas ser uma inteligência artificial articulada à inteligência humana, né? Porque ela realmente vai dar resultados aí de acordo com o que você validar, o que você perguntar, como a gente realmente falou. Sabe o que você falou? A gente até
Nos Ação não bastidores é falou sobre isso, né? De um vídeo antigo que tem nas redes sociais aí, do professora que dava aula 1 × 1 no quadro com giz lá, 1 × 1, 1, 1 × 2, 2. E o diretor entrou na sala dela e ficou horrorizado. Nossa, hoje em dia não pode mais dar aula dessa forma. E aí ele colocou lá toda a tecnologia, a última geração de tecnologia na sala de aula. E na aula seguinte, na semana seguinte, ela estava lá com controle que baixava o telão e projetor e um monte de coisa, mas ela continuava projetando 1 × 1 na tela, ou seja, não é a ferramenta, né? É o mindset, é a metodologia que precisa mudar. Você pode continuar fazendo a mesma coisa, né? Como você falou aí, utilizando IA. Então, assim, você precisa de fato trabalhar essas upskillings, como você falou, para ter um resultado mais potencial, de fato, né? Exato. Ó, a Patrícia Patrícia colocou aí, comentou. né? Inteligência artificial, inteligência humana. O relatório do Fórum Econômico Mundial, ele mostra que a maior automação não é robótica, é intelectual. E essa intelectualidade é a inteligência humana. Né? A gente tem uma tecnologia, uma ferramenta, que a depender de como nós estamos nos colocando no mercado de trabalho, a gente pode se diferenciar absolutamente, até mesmo ganhar do Usain Bolt. Isso aí. E aí, passando para o próximo tema aqui, próximo prato para pormos aí na nossa mesa, na nossa refeição, é para falar de dados, né? Então, a gente está falando de inteligência artificial, a gente vai ter uma potencial aí, uma oportunidade, né, de ter cada vez mais dados para embasar o nosso TID. Então, é um outro pilar de 2026 que precisa estar presente, que é a alfabetização de dados, né? A gente não está falando aí de estatística avançada, Excel avançado, a gente está falando de tomar decisões de fato informadas, né? Então, o nosso cérebro adora padrões, mas ele também, às vezes, inventa padrões quando falta informação. Então, desenvolver esse data literacy, eles falam, né? Como dar um par de óculos novos aí para os nossos colaboradores. Ele vai enxergar melhor, vai questionar melhor, vai decidir melhor. Então, é sobre essa capacidade da gente ler, entender, analisar, comunicar as informações aplicada aos dados, né? Então, não é só para especialistas, é para qualquer profissional e principalmente para nós aqui da área de TID também. É interessante que quando a gente tem aí, né, acesso a dados, a gente consegue interpretar esses dados, né, fazer perguntas certas, o que o número está me dizendo, o que está faltando aqui, qual vai ser o objetivo de fato do meu treinamento. Hoje eu estou com um acidente de trabalho nessa porcentagem, eu quero reduzir 20%, quero reduzir até quando. Então, a gente consegue tomar decisões baseado em dados e depois olhar para esses dados para ver se realmente a ação que a gente fez educacional, ela teve alguma alteração nesses dados também, que é algo que é uma dor de TID, né, Mário? A gente sempre bate nessa tecla, mas a gente ainda não conseguiu evoluir nesse sentido, né? De ter, de fato, os resultados do treinamento. A gente sabe que é muito subjetivo, né, os treinamentos, mas se eles estão atrelados aí a uma questão estratégica, eu começo pelos objetivos, eu sei muito bem o que eu vou trabalhar, o comportamento que eu vou observar, a gente consegue aí ter mais dados e conseguir medir o ROI, né, o famoso ROI, que é o resultado sobre o investimento na área de TID também. Como é que você vê isso, Mário? Esse é um grande desafio, né? Principalmente para o pessoal que começou e trabalha com desenvolvimento humano. E quando a gente fala em competências soft skills, power skills, qualquer coisa que dê um nome, competências sociocomportamentais, um dos grandes desafios a gente tem a metrificação disso. Então, a cultura de desenvolvimento baseada em dados, né, é uma tendência, para falar bem a verdade, acredito que nem deveria ser uma tendência, deveria ser uma realidade, mas é muito desafiador a gente ter. Nem todo mundo tem uma plataforma, uma LMS, né, que pode mensurar quem está vendo o que é importante para quem em termos de conteúdo, em termos de importância. Né? Então, a cultura data-driven, a alfabetização tecnológica, ou das inteligências artificiais, ela é fundamental. Só que também quando a gente fala fundamental, a pergunta próxima, bem próxima mesmo, é fundamental para quê e para quem? Né? O que a gente tem como retorno disso? Então, ter dados, saber por que você está vendo aquilo ali, além de ser um embasamento andragógico, né, do processo de aprendizado, é fundamental para o negócio. Né? E o desafio, eu estou querendo ver se o meu doutorado coloca em cima disso, é como a gente trabalha o ROI dessas formações, dessa personalização do conteúdo, dessa construção de desenvolvimento de competências. É um grande desafio, Elaine.
É um grande desafio mesmo, para a gente discutir, pensar, amadurecer e crescer, né, em relação a isso, para a gente ter respostas aí. E falando, né, em skills, as power skills, soft skills, human skills que você trouxe aí, vamos aqui para a próxima tela, são as queridinhas do futuro, né, não se fala em outra coisa além delas, ainda mais nesse campo, nesse contexto de inteligência artificial, elas se sobressaem ainda mais, um pouco do que a Patrícia colocou ali, né, inteligência artificial e inteligência humana aí trabalhando juntos, e algumas skills aí, né, presentes no relatório do Fórum Econômico Mundial que você trouxe, que saiu esse ano, que é o pensamento crítico, a comunicação, a criatividade, a colaboração, a autogestão. E por que elas são tão valiosas, né? Porque elas envolvem, de fato, a intenção, a nuance, a emoção, o contexto, que são elementos fundamentalmente e profundamente humanos e essenciais para navegar nesse mundo aí de tecnologia. Então, o grande desafio, como você falou, é como que a gente treina a criatividade? Eu vou fazer um treinamento de criatividade, será que funciona, né? Do ponto de vista da neurociência, a gente sabe que a criatividade nasce do cruzamento entre ideias. Então, quando a gente tem aí a abertura, né, a curiosidade sobre as coisas, uma flexibilidade mental, a gente amplia o nosso repertório, né? Tanto de conhecimentos técnicos quanto de vida. Então, eu imagino, Mário, que você, com toda essa experiência aí caleidoscópica que você tem, a sua criatividade seja muito aflorada, porque você navegou em universos distintos e, ao mesmo tempo, isso contribui para o, né, como você falou, para o profissional que você é hoje, porque você teve repertórios diferentes. E, às vezes, a gente precisa ler, né, coisas diferentes, fora da nossa área, livros diferentes, séries, filmes, tudo isso são repertórios que a gente cria a nossa criatividade, né? A gente desenvolve a nossa criatividade. E muitas vezes a gente tem a ideia de que para ser mais criativo eu preciso fazer um treinamento de criatividade. E não é por aí, né? Não, definitivamente. Assim, há pessoas que são extremamente criativas, mas acreditam, tem uma crença de que não seja, de que não conseguem. Aí não é só treinamento, precisa terapia também, realmente. Né? Às vezes, a gente se diminui em termos cognitivos, em termos da nossa capacidade. Sim. A gente precisa se colocar à prova, mas é uma coisa do humano, né? Você colocou lá atrás. A gente precisa de uma certa estabilidade, uma certa rotina. A gente tem medo muitas vezes do novo. Então, criar essa combinatividade, por vezes, assusta o ser humano, a depender da característica. Mas ela vai ser fundamental. Não só a criatividade, mas como outras competências para a próxima geração, para a próxima década que a gente vai viver. O Fórum Econômico Mundial, ele apresenta alguns indicadores de alerta. Um deles que me chama muita atenção é 40% das competências tidas como essenciais vão mudar até 2030. 2030 está bem aqui, a gente está entrando em 2026. Né? Eles colocam até um termo lá, competence displacement. Acho que é esse o termo que eles Vanish, usam lá. né? Aí, tipo, desaparecer, né? Vanish. Ele coloca desaparecer, mas tem um que é a competência que continua existindo, mas deixa de gerar valor para onde você está. Entendeu? Ela não agrega mais. Então ela vai até estar lá, mas para que ela está ali? Então é como se ela estivesse sendo banida mesmo da sua vida, né? Do seu momento ali. Então, isso é o ponto. A gente precisa estar aberto para mudar ou usar de forma diferente uma determinada competência ou habilidade. Isso é combinatividade, né? Isso é criatividade. O Diamandis, no livro A Abundância, que fala sobre esses pontos, ele coloca essa possibilidade de a gente estar aberto, aprender, combinar as nossas ideias, como você trouxe, e criar um momento criativo. Né? E resiliência, né? Para fazer todas essas mudanças aí sem surtar. Exato, sim. Se a gente pudesse colocar resiliência, que é uma das competências, né, do Fórum Econômico Mundial listado lá como uma das 15 principais, aí a gente traz o professor Nassim Taleb, que coloca um antifrágil. Talvez seja até isso. Né? A gente não só ser resiliente à mudança, mas se provocar chegar até a mudança e sair mais fortalecido, o que é desafiador para nós seres humanos. A gente tem que se acolher em relação a isso, né? O indicador que o Fórum Econômico Mundial traz, que é 20 a 25% dos empregos que hoje existem vão mudar significativamente, pelo menos até 2030. Né? Então, quer dizer, não é uma demissão, é uma reinvenção. Isso aqui é você criar novamente, combinar novas competências para a sua função, que você vai fazer. Isso nos assusta, mas isso é importante que a gente faça, que a gente esteja aberto para isso. Né? Ainda que seja desafiador, é importante que a gente faça esse uso de competências sociocomportamentais, né? E que muitas vezes é difícil da gente mensurar, desenhar treinamentos, estratégias de desenvolvimento. Né?
Mas é interessante, né? Sempre que vem alguma demanda para nós, aqui da Skill, que a gente faz treinamentos customizados, e são treinamentos aí com power skills, soft skills, o que a gente sempre recomenda é ofertar experiência de aprendizagem, né? Porque com a experiência de aprendizagem você de fato consegue desenvolver essas competências que são humanas e não com conteúdo sobre as competências, né? Então você tem aí simulações de casos reais que ele vai enfrentar lá no dia a dia dele, vai fazer com que ele potencialize, se coloque naquela situação e pense sobre isso e tome uma decisão, né? Jogos, né? Enfim, simulações, nomear o que aconteceu também, essa metacognição, né? Que é depois da experiência ele de fato, né, ter essa etapa às vezes é meio negligenciada nos treinamentos, né? Mas o que eu fiz aqui que funcionou? Por que funcionou? Qual foi a habilidade que eu usei aqui para resolver essa situação, né? E esse momento que cria essa consciência aí, porque a gente sabe que sem conscientização não há mudança, né? Exato, exato. E o aprendizado é aquilo que acontece quando algum comportamento ou alguma mudança acontece. Você vai fazer algo diferente ou vai aprimorar aquilo que você está fazendo. Isso é um processo de aprendizado com todos os elementos. Né? E eu utilizo uma ferramenta da gestão de projeto ágil para auxiliar nesse processo de sedimentação do conhecimento, que é a Estrela do Mar, né? Utilizada nas reuniões de retrospectiva em modelos ágeis. Né? A gente precisa estar se provocando em um modelo de aprendizado onde a gente olha para o nosso comportamento ou para a nossa competência e fala o que eu preciso parar de fazer, por exemplo, e o que eu preciso começar a fazer. Né? Essa provocação tem que ser contínua. Porque todos os treinamentos são relacionados a comportamento, até os técnicos, né? A gente sempre fala que né, desse que o que a gente vai precisar começar a fazer, que ainda não faz, o que vai precisar continuar fazendo, porque já faz, ou precisa parar de fazer, que é um treinamento, às vezes, né, sobre riscos e etc. de segurança. Então, tudo versa sobre essas três coisas, né? O que eu preciso começar, continuar e o que eu preciso parar de fazer. Então, isso é humano, é comportamento, né? E como que você convence a pessoa a se comportar de maneira diferente ou agir de maneira diferente, é de fato trazendo esse processo de conscientização para ela, né? Olha só, a pergunta que a Patrícia colocou aqui é uma pergunta aquela pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Né? Como o T&D pode comprovar o ROI, mesmo em programas que envolvem competências comportamentais, que são mais subjetivas? Olha essa pergunta. Essa é para quebrar a perna. Né? E é super importante, super essencial. A gente não tem, Paty, a gente não tem estudos conclusivos sobre fórmulas de calcular o ROI para competências sociocomportamentais. A gente vai encontrar vários, inclusive estudos antigos, fórmulas antigas. Né? Um dos pontos que tanto aqui é da Skills, a que a gente está usando, né, a Futurista está usando, é nós propormos a clareza de indicadores que vão mudar com alguma alteração comportamental. Exato. Né? Então, um exemplo, se a gente tem um número de absenteísmo grande dentro de determinado setor, e se for identificado esse número de absenteísmo, que uma das razões é exatamente uma liderança tóxica, por quê? Falta comunicação, falta inteligência emocional, falta várias coisas, a gente pode propor um treinamento para essa competência e medir por um tempo se há alteração nesse número de absenteísmo por conta da mudança comportamental do líder. Né? Então, a gente pode buscar esses indicadores, é o que a gente tem proposto. Né? Excelente pergunta. Indicadores que envolvem, de fato, o comportamento observável, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero melhorar nas vendas, tá? Mas o que seria esse melhorar as vendas? Né? Seria questão de funil de venda, seria uma venda mais consultiva. Eu preciso, de fato, nomear os comportamentos para depois, no final desse processo de aprendizagem, a gente conseguir olhar para esse comportamento e ver se esse comportamento mudou. E outra coisa que a gente sempre fala, né? A gente sempre bate nessa tecla, mas eu acredito que é muito relevante a gente retomar, é a questão do treinamento não ser um evento. Porque eu faço um evento sobre vendas, uma palestra sobre vendas, um treinamento, sei lá, híbrido sobre vendas, e depois eu espero que na semana seguinte já esteja com um número de vendas maior, né? Uma conversão maior. E não é assim, né, Mara? A gente sabe que é todo um processo que precisa ser acompanhado, né? A metodologia 6Ds, né? O antes, o durante, o depois, para daí sim você conseguir medir. E por isso que a gente precisa ser estratégico e precisa ter um planejamento para isso, né? Em quanto tempo eu vou medir? Eu vou medir nos 3 primeiros meses, depois eu vou medir 6 meses depois dessa aplicação, e eu preciso dar
ferramentas, né, de acompanhamento prático para esse treinamento, porque se o treinamento não é praticado, não é relembrado, ele acaba caindo no esquecimento também, né? Exato, e uma coisa que você traz é bem importante mesmo. A gente tem uma tendência da educação corporativa, em especial, que é o chamado de LIFO, né? Sim. Não sei se a ênfase vai ser esse LIFO, né? Que é o Learning in Flow of Working, o aprendizado durante o processo de trabalho. Na Porque jornada aí de trabalho. eu trago competência para aquilo que realmente é prático, é real para mim. Quando você traz o 6D, qualquer ambiente que, aí no caso, é Elson o nome dele, acho que é o Elson, né? Elson, qualquer ambiente como o Elson está inserido, e todos aqui que trabalham com TD estão inseridos, a gente precisa mapear antes desses pontos do porquê, quais resultados lá depois do treinamento a gente vai verificar, porque senão valeu a pena. E muitas empresas não têm essa clareza, né? E quando a gente provoca o que vocês querem, fala, não tem tempo, não, vai, como é que me mostra o que tem que entregar? Pô, mas eu vou entregar dependendo do que você precisa, né? Sim. E você precisa dessa clareza, senão vai ser só perda de tempo e dinheiro. Isso é um grande desafio. E tem muitos treinamentos que não precisam, de fato, a pessoa saber todo o conteúdo, né? A gente já trouxe uma vez também aqui num webinar, sobre um projeto que a gente fez para um cliente de troubleshooting, ou seja, né, problemas que dava no produto final ali. Imagina fazer um treinamento sobre todos os possíveis problemas e todas as possíveis soluções no processo produtivo. A pessoa vai assimilar aquilo, mas na hora que dá realmente aquele erro, ela não sabe, tá, por que deu esse erro, como que eu conserto esse erro. Então, a solução que a gente fez para o cliente foi, de fato, colocar um totem no meio da planta fabril, e aí, quando dá o erro, ele vai lá visualmente, olha, o erro que deu foi esse aqui, clique, vê a solução, vê por que está dando esse erro, como evitar erro. Então, ele aprende no momento que ele realmente precisa daquele conhecimento, né? A gente não consegue ir para uma memória de longo prazo todas as informações detalhadas de algo que eu não enfrentei ainda. Eu preciso estar nessa situação e aí buscar aquele conhecimento pontual sobre aquele ponto. Eu vou estar ali interessado em saber sobre aquilo naquele momento, porque eu preciso daquele conhecimento, que é um dos pilares da andragogia também, né? Aprender em relação à necessidade, de fato. Exato, que a gente sai de um aprendizado, né, que é tido como learning just in time, que eu estou aprendendo porque eu vou precisar naquele momento, e para um aprendizado learning by demand. Então, eu preciso disso agora, eu aprendo aquela habilidade ou necessidade de conceito, utilizo e isso reforça o meu aprendizado, né? Esses são movimentos que eles não trabalham em separado, eles trabalham São em conjunto. complementares, né? Como é que a gente constrói isso dentro da empresa, dentro do setor? E detalhe, a gente está usando Uma alguns cultura de termos técnicos. aprendizagem, né? Que a aprendizagem está em todos os momentos e não separada, né, no treinamento, né? Exato. Por exemplo, a gente está utilizando muitos termos técnicos para a área de T&D, especificamente. Quem usa ou faz o treinamento é menos conceito, menos esse conceito, e mais o resultado. Como é que eu coloco isso na cabeça da pessoa que vai usar essa ferramenta para dar resultado para ela que está lá no setor? Então, como eu faço que esse aprendizado se torne prático, real? E na hora que ela precisar, ela vai saber como resolver o problema, ou a questão, ou dar a solução. É isso mesmo. Gente, a gente quer ouvir vocês também que estão participando aqui com a gente. O Jonas, pode trocar a tela aí pra gente? Que competências vão definir e não podem faltar em 2026? Vamos ver, a partir do que vocês colocarem aqui, a gente vai discutir também, né, Mário? A gente quer ouvir vocês aí na visão de vocês, na realidade de vocês, né, para a empresa de vocês, como vocês estão enxergando aí essas competências para 2026. Porque cada um tem uma realidade, né? Às vezes a gente coloca aqui de uma maneira geral o que a gente enxerga de mercado, mas em cada realidade isso vai mudando também. Exato. Vocês têm desafios, vocês têm dificuldades, todos nós temos, né? Muitas empresas desejam colocar, por exemplo, o aprendizado continuado por meio de uma plataforma. Só que já foram tantas experiências negativas ou sem resultado que investir esse dinheiro, será que vai voltar para mim? E aí a questão vai ser inevitável a gente provocar com que os nossos colaboradores, o pessoal do nosso time, esteja aberto a mudar. Porque a mudança, como a gente até comentou aqui, ela não é sobre tecnologia, é sobre como essas pessoas aprendem e como elas estão aprendendo em relação ao mundo. Se tiver mais devagar, a gente vai estar sofrendo.
né? E a gente precisa estar preparado para reduzir a distância, né? A velocidade entre o processo que eu aprendo e que é humano e a aceleração de mudança do mundo, que é, às vezes, exponencial, né? Vamos ver Mas se o o pessoal pessoal está colocou sem alguma dúvida. coisa aqui. Tá, o Ou a pessoal gente está muito claro, o pessoal não tá aí, está com tímido, tá tímido, Elaine. tá tímido ou tá tudo resolvido já para 2026, tudo planejado, tá tudo no papel já. No Eu vou papel é passar meu bom, né? telefone para eles. Eu vou passar meu telefone para eles. Se eles resolveram, eu preciso de alguém para resolver os meus também. Então, Resolve meu gente, aí. nos ajudem aqui. A gente também quer resolver os nossos por aqui, né? Mas falando um pouquinho mais, então, sobre as competências que vão definir e não podem faltar aí em 2026, Mário, pela sua experiência, né, todas as empresas aí, o Mário visita o Brasil aí em vários treinamentos presenciais, como que você tem enxergado esse movimento aí nas empresas que você atende também? Olha, o que eu tenho mais percebido é a importância e a necessidade da gente desenvolver competências sociocomportamentais. Muito mais, né? E assim, essa experiência que eu estou tendo agora em novembro, as empresas estão gostando demais e um dos elogios é, Mário, tem tudo a ver com a minha realidade. Então, o desafio nosso, independente de ser trilhas gravadas, microlearning ou treinamentos em company, presencial online, é a gente adaptar as competências tidas como soft skills, human skills, power skills, para a realidade daquele público. Então, a capacidade de você estar aberto a aprender é uma competência fundamental. E a gente já falou aqui, mas não dessa forma, a Elaine já trouxe aqui não dessa forma, mas o aprendizado é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, competências como pensamento criativo, pensamento analítico, aprendizagem ativa, que é o que a gente fala de estar aberto a aprender, a capacidade de resolver problemas complexos da sua área, do seu setor, uma mentalidade de abertura ao erro, que a Dweck chama de mentalidade de crescimento, né? O trabalho, a gente saber conversar na linguagem dessa IA, né? Esses pontos são competências fundamentais. E eu tenho percebido que nós, seres humanos, as pessoas que eu tenho treinado nas empresas, nós estamos com medo, receio dessa mudança, que está muito, muito veloz, né? Então, qual é o processo, Mário? O processo a Elaine também já trouxe. Primeiro, entender que o processo de aprendizado não é um evento. Você não muda uma chave, não vira uma chave, né? É contínuo, é um processo de aprendizado. Então, precisa ter um início, uma análise, precisa ter inserção do povo que vai ter esse treinamento na hora do desenho do treinamento, seja ele online, gravado ou presencial. Depois, um acompanhamento dessa nova habilidade ou competência inserida, um reajuste de rota um pouco mais à frente. Então, a gente precisa estar junto, nós, T&D, precisamos estar junto do público que está realmente vivenciando essa competência lá. E para que a gente possa, pensamento analítico, pensamento criativo, utilização de IA, autogestão emocional, Elaine, autogestão emocional, ou Gestão maturidade emocional. adoecendo, né? Exato. E como é muita coisa, é humanamente compreensível, né? Quando a gente não está saudável ou maduro emocionalmente falando, como é que a gente vai tratar sobre influência social, que é uma outra habilidade, né? Das 15. Influência social. Não tem como a gente sair da gente quando nós estamos doentes dentro de nós. Então, tem essas habilidades, elas são, assim, inequivocamente fundamentais para que a gente leve o nosso setor, a nossa empresa, a nossa carreira para um novo patamar, para um novo momento. Perfeito. E isso aqui já é naturalmente um grande desafio. Como é que a gente pode fazer isso? Putz, primeiro siga a EAD Skills, né? Já vai olhando aí que tem muito conteúdo, né? E a gente vai estar junto também. Futuriza aqui, a gente faz essa provocação. Nós fazemos essa provocação, né? Sim, somos parceiros aí, né, para ajudá-los a encontrar essas respostas aí, construir juntos. Não tem resposta pronta, né? Tudo é customizado de acordo com a necessidade. E uma coisa que me chamou a atenção da sua fala agora, resumindo assim, né, no termo que a gente utiliza por aqui, o T&D não pode ser tirador de pedido, né?
Eu preciso de um treinamento de segurança do trabalho, o T&D precisa realmente ser estratégico no negócio, estar na mesa de discussão, estar no planejamento estratégico da organização, e aquilo que você falou, entender lá na prática qual é o comportamento, qual é a dor, e não simplesmente tirar pedido. Um treinamento de segurança do trabalho, beleza, vou fazer aqui um treinamento de EPI. Né? Não é um tirador de pedido, a gente precisa de fato ser estratégico para desenvolver as pessoas e o negócio, né? Porque quando as pessoas são desenvolvidas, nessa parte, né, de soft skills também, o meu negócio também desenvolve, né? Porque o negócio é feito com pessoas, para pessoas, então é tudo sobre pessoas. Então, de fato, a gente precisa ter esse olhar humano mesmo. Gente, Exato. estamos aí, né? O bate-papo tá tão bom, Mário, que já passou aí quase uma hora, a gente nem percebeu. Parece que a gente estava no começo da conversa ainda, né? Mas para a gente ir fechando, a Raíssa colocou aqui, né? A Rai, é muito interessante esse ponto sobre o desenvolvimento da criatividade a partir da pluralidade de ideias, né? A multidisciplinaridade que a gente falou aí de olhar outros lugares, outras áreas de atuação para a gente beber também, principalmente hoje que estamos na era da hiperespecialização. Bem interessante mesmo a gente pensar nessa questão do repertório aí para a criatividade, né? E para a gente indo para os momentos finais aqui, eu elenquei alguns desafios, então, que a gente discutiu aí ao longo da nossa conversa aqui com o Mário, sobre a inovação, né? Os líderes pedem inovação, todo mundo está aqui, às vezes, participando de um evento como esse para entender o que vai fazer diferente, como pode inovar, mas os nossos treinamentos ainda seguem, na sua grande maioria, os moldes tradicionais. Então, esse é um desafio que a gente precisa enfrentar aí e mudar essa chave para 2026. Outro desafio que a gente já ouviu muito por aqui é que os colaboradores querem IA, eles têm visto esse movimento no mercado, mas às vezes tem empresa, Mário, você acredita que proíbe a utilização de IA? E aí aquela coisa da corrida com o Usain Bolt fica meio injusto com as outras áreas, com as outras empresas, até em questão de competitividade mesmo, né? Porque uma usa, a outra não usa, e aí tá lá igual no tempo das cavernas, fazendo na unha muita coisa que já poderia automatizar, né? Outro desafio, vou abrir aqui todos, depois eu abro para o Mário comentar. A gente já falou lá no início também, né? Mas você tem aí um catálogo de treinamentos enorme, você tem aí muitos treinamentos, mas eles têm pouco impacto na realidade, né? Nos resultados aí do negócio e das pessoas. O ritmo do mercado está sendo muito maior que o ritmo de T&D, é um desafio que a gente tem aí para 2026, e a gente fala aí dessa multidisciplinaridade, né? Da gente se abrir para o novo, de aprender, de fazer novos cursos, novas leituras, mas a empresa até diz que tem cultura de aprendizagem, mas não libera a agenda para aprender. Se a pessoa fala assim, olha, tem um curso que eu gostaria de fazer na quarta de manhã, um webinar de skill com a Futurize, posso participar? A empresa vai dizer, não pode abrir, né, agenda para isso. Vai então, trabalhar, você não tem tempo para isso não, mas isso aqui é um momento de trabalho. Bem isso, né? Então, quais desses 5 desafios aí, né, aparecem com mais força aí na empresa de vocês? Se quiserem comentar aí no chat. Você quer comentar sobre esses desafios aí, Mário? Esses desafios, eles só reforçam muito dos prejuízos e erros que as empresas estão vivenciando. Quando você traz empresas com medo ou não deixando, proibindo o uso de IA no seu dia a dia. Qual é o receio? É de que não entregue trabalho e produtividade? Então, talvez o equívoco seja exatamente o que é que os colaboradores precisam fazer. Você tem um grande repetidor de tarefa, e realmente talvez ele não precise pensar de forma crítica, nem ter fluência tecnológica, nem conhecer de IA. Mas, em breve, se você estiver nesse lugar, se permitir ficar preso a isso, você vai se tornar obsoleto. Né? Sua carreira vai estar em risco. E a empresa, eu nem digo, né? A empresa que pensa assim tem que ser revista esse modelo mental que ela tem de criar diferenciação no mercado. Né? E aí, um dos erros é exatamente que um dos pontos, né, que a gente precisa inevitavelmente trabalhar é a competência. Você colocou um bando de conteúdo ali no início, né, que tem aí, né? A competência, ela não é um curso, né? A competência que a gente colocou lá atrás é um processo de repetição intencional. Onde eu vou usar essa competência? Então, eu preciso ter um desenho claro desse caminho de preparação do meu time. Esse é um ponto fundamental. Será que sua empresa tem? Será que você, TID, tem isso mapeado, desenhado? Se não tiver, está na hora de rever. Né? E quando a gente não tem esse mapeamento, a gente passa a entender que o problema está no ser humaninho ali que foi contratado, né? Mas ele não foi treinado. Então, falta habilidade humana para usar uma ferramenta importante. Né? Então,
Isso aí é um dos... Eu não vou lembrar agora a porcentagem que os estudos apresentam, mas a gente percebe que o que tem é receio de falha no uso tecnológico que as pessoas possuem. Então, esse medo é um medo humano, né? Então, É interessante, eu acho interessante, né? Porque a gente tem essa, claro, na natureza humana, essa resistência sempre à mudança, né? O nosso cérebro aí trabalha com padrões, como a gente já falou, mas é interessante porque nós, da área de treinamento, da área de aprendizagem, deveríamos ser as primeiras pessoas que abraçariam uma nova ideia, né? Assim, uma nova forma de aprender e tal. E a gente vê esse movimento, né, da IA em relação até às universidades, às escolas, né, querendo proibir, não pode utilizar, ao invés de pensar assim, o que a gente pode fazer diferente, porque se o meu estudante, né, ou o meu trabalhador, ele consegue automatizar com a IA algo que eu solicitei a ele, é porque eu estou solicitando uma coisa muito operacional, né? Então, assim, eu preciso ser mais estratégico. Vou pedir para fazer, sei lá, um TCC sobre tal assunto. Será que eu preciso que ele faça um TCC ou que ele faça uma experiência e conte a experiência e os resultados daquela experiência? Enfim, a gente precisa mudar as perguntas para ser mais estratégico e, de fato, gerar aprendizagem do que ter medo da ferramenta, né? Eu acho que essa questão aí me impacta muito, assim, a gente pensar sobre aprendizagem, a gente querer proibir a ferramenta ao invés de mudar a nossa forma de ensinar as pessoas, né? exato, a gente foca em urgências, não foca em estratégia, né? Então, a gente quer construir um futuro, mas não pensando a médio e longo prazo. E aí a gente se equivoca, né, impedindo. É óbvio que há contextos e contextos. Então, e aqui que a gente está falando, não tem uma resposta, uma camisa de tamanho único para resolver todas as questões. Há alguns contextos, principalmente quando a gente entra em escolas, não só corporativas, mas escolas, ensino médio, fundamental, que talvez, em determinado momento, até mesmo para se criar um arcabouço XYZ, ao uso da IA, de determinada maneira, deva ser não aceito, né? Mas com uma justificativa muito clara, né? E aí, essa justificativa no mundo corporativo precisa estar ligado à medição do que eu preciso aprender e para quê. E aí, quando a gente tem essa clareza da evolução do o que eu preciso aprender e para quê, talvez a ferramenta, todas as IAs, por exemplo, seja muito bem-vinda. Sim. A gente precisa ser cada vez mais estratégico e intencional, né? A gente precisa entender que TID é sobre isso, né? Gente, a gente Exato. trouxe os desafios e vamos ver então como seriam aí, né, as dicas aí de como enfrentar esses desafios aí na próxima tela. O nosso TID, de fato, ele precisa ser protagonista. Acho que essa é a palavra aí que vai fechar um pouco de tudo que eu e o Mário trouxemos para cá, né? Você trazer isso para você, você é o protagonista, então a gente precisa, de fato, oferecer para os nossos colaboradores mais experiências ao invés de cursos. A gente precisa, de fato, ter IAs aí aplicadas por área, né? Que as pessoas saibam utilizar uma IA que realmente possa resolver aí as situações aí burocráticas, muitas vezes, né, operacionais, automatizar processos, microlearning com prática, então aquilo que a gente falou, né, o copinho de café, não posso derramar tudo, então eu posso ter microlearnings e ter oportunidades para as pessoas fazerem essa prática, para de fato ter uma aprendizagem significativa e efetiva. Temos que ter uma liderança ativa, né? A gente falou sobre isso também, e olhar muito mais aí para o impacto dessa aprendizagem, desse treinamento, desse processo que a gente está desenhando, do que para as horas. Eu treinei X colaborador hora por ano. Não, eu tive esse impacto nos resultados das pessoas e dos negócios. Eu acho que é muito sobre isso, né, Mário? Perfeito. E se você quiser um apoiozinho maior, dentro da Skills vai ter uma rota, a gente construiu aqui a Futurista, Rota 2030, onde a gente faz uma primeira provocação de cada uma das importantes competências que a gente precisa desenvolver com base no Fórum Econômico Mundial, né? Tem 3 movimentos, esses movimentos eles advêm da roda de Lean Startup, né? Ou melhor, da roda de Startup, na aprendizagem Startup, que a gente precisa aprender algo novo toda semana, quiçá até todo dia, dependendo de onde você trabalha, aplicar esse algo novo no dia seguinte, imediatamente, verificar o que você aprendeu que foi errado e registrar o impacto do que foi aprendido ou do que foi identificado. Quanto mais rápido a gente girar esse ciclo, esses 3 movimentos, melhor vai ser o aprendizado, mais útil vai ser o aprendizado, mais real, concreto vai ser o aprendizado, e o retorno do investimento vai ser muito mais percebido, né? Então, saia, o CTID, saia do planejamento de treinamento como um evento, né? Pegue como uma estratégia, desenhe a necessidade e faça esse ciclo aqui girar. Perfeito.
A gente quer saber mais sobre isso, hein, Mário? Daqui a pouco você conta pra gente como que a gente conhece um pouco mais aí sobre essa Rota 2030. Vamos deixar o pessoal na expectativa aí, a gente tem novidades para vocês daqui a pouquinho. A gente já está terminando, né? Passou aí já 1 hora da nossa live. A gente trouxe aí vários desafios, a gente trouxe aqui insights, né, de como você ser protagonista, mas a pergunta que eu sei que fica na mente de todo mundo acompanhando até aqui é, tá bom, mas e aí por onde eu começo, né? Que é a próxima tela aqui. E aí a resposta não é simples, por quê? Porque são pessoas diferentes, realidades diferentes, tem empresas que têm um RH super pequeno, né? Às vezes é o RH que faz folha de pagamento, contratação, T&D, tudo junto. Às vezes eu tenho uma empresa que é um pouco maior, que tem uma área específica para T&D. Então depende muito da sua realidade, né? Não existe uma receita pronta aí para todos. É muito sobre aquilo que o próprio Mário falou de customização ou hiper, né, customização aí das necessidades. Então, a gente criou aqui na EAD Skill, algo que, assim, gente, é um Papai Noel antecipado aí, um presente de Natal que eu, particularmente, sou da área de T&D, a gente conversou com o Mário também nos bastidores aí sobre isso, né, Mário? É uma ferramenta, assim, que não existe nada no mercado igual, tá, gente? Assim, de fato, a gente se debruçou para criar um negócio que pudesse agregar muito valor para vocês, de fato, ajudar vocês a entender o seu papel, entender como o T&D está hoje na sua empresa, para gerar mais impacto, ajudar vocês a terem esse plano, ajudar vocês com soluções, com dicas personalizadas de acordo com a sua realidade, que é o diagnóstico de maturidade T&D. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, né? O T&D, ele não pode ser suporte das áreas de negócio, né? Ele precisa ser, de fato, a estratégia, a cultura, uma vantagem competitiva. Então, lembra que eu falei para vocês inicialmente sobre dados, né? A importância da gente ter dados. Então, aqui está um caminho que a gente desenhou para vocês, muito bem definido, que vai te ajudar nesse processo. E o melhor, ele é totalmente gratuito, gente. Então, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui a minha tela agora. Depois vai para vocês aqui o link, tá? Acho que já está aqui, né? O diagnóstico de maturidade. Já está o link aqui no chat para vocês, tá? Acabei de ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu quero mostrar para vocês como é simples de usar, apesar de muito robusto, de muita coisa. Quero navegar rapidamente com vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? RH, T&D, faça uso dessa maravilha aí. Você está vendo aí minha tela, né, Mário? Tô sim. Gente, então essa aqui é a carinha, né, do diagnóstico de T&D maturidade, para você avaliar o seu T&D, a sua área, em 8 pilares chaves que a gente tem aqui. É um questionário super simples, que você vai dar notas aí, eu vou mostrar para vocês de 1 a 5. Você vai ter depois uma análise detalhada do seu cenário, pilar por pilar. E aí você pode, né, ter aí um olhar de dados, né? Você vai ter dados para se fundamentar, para identificar onde você tem que agir primeiro e o que você pode fazer, né, em cada uma das áreas, e você vai ter recomendações personalizadas. Então, você vai acessar o link que está aqui no chat já, que foi mandado para vocês, você vai iniciar o seu diagnóstico, e você vai analisando aí de 1 a 5, né? Então, há objetivos e iniciativas de T&D alinhados às prioridades, o planejamento estratégico da empresa? 1 seria inexistente, não, a gente ainda não faz, né, um T&D alinhado ao planejamento estratégico da empresa, ou a gente faz em partes, ou a gente já faz, já está redondo, a gente coloca aqui a nota. Você vai preenchendo aqui, cada um dos pilares tem várias perguntas, e você, deixa eu pegar aqui a minha que já está preenchida, deixa eu achar ela aqui, peraí, aqui, e você vai ter um resultado personalizado. Vou abrir aqui o meu, tá aqui na minha área, você vai ter o diagnóstico, o plano de ação e tem algumas ferramentas também, tá? Então, a gente preencheu lá o relatório, você vai ter aqui o nível de maturidade do seu T&D. Eu preenchi aqui, né, de forma de teste, o meu deu 50%. Você tem uma visão de um gráfico aranha, então aqui eu consigo ver visualmente quais são as áreas que eu estou melhor, né? Por exemplo, engajamento, o meu tá 73%, eu estou bem em engajamento, mas eu estou em tecnologia 20%, não tenho LMS, não estou usando tecnologia, consigo ver as áreas que estão aí mais em vermelho, digamos assim, que teriam que ser ações aí para o próximo ano. Então, aqui você vai ter o diagnóstico e você vai poder ver as recomendações. Gente, isso aqui é ouro em pó, tá? Ouro em pó que a gente está entregando aí para vocês como presente nesse final do ano. Isso aqui acabou de ser lançado, tá, gente? É a primeira vez que a gente está mostrando isso aqui a público e disponibilizando para vocês. Então, aqui você vai ter um plano de ação com as estratégias. Então, lembra que eu coloquei lá, né, no meu
no meu diagnóstico, o meu está em vermelhinho, que eu coloquei 2, então não tinha, né, objetivos aí, iniciativas alinhadas às prioridades e planejamento estratégico da empresa. Aqui vai ter ação sugerida, né, após fortalecer o básico, envolver a liderança, definir 3 prioridades que são estratégicas para o negócio e conectar cada uma delas a uma iniciativa de T&D. E aqui a gente tem um botãozinho muito legal, que é o Saiba Mais, que ele vai dizer o porquê que isso importa, por que esse indicador importa, né? Porque quando o T&D não está conectado às prioridades, os investimentos em capacitação podem parecer custos sem retorno visível. E a alta liderança tende o quê? A cortar os orçamentos das áreas que não demonstram impacto estratégico. Então, por isso que é tão importante o T&D estar aí alinhado às prioridades. Como que eu faço, gente? Tem aqui o passo a passo para vocês. Se esse ícone, né, esse indicador de vocês aí estiver baixo, tem o passo a passo aqui. Agende uma agenda com o CEO, entenda as 3 principais prioridades e metas aí do próximo ano da sua empresa. Tente aí colocar, né, uma estratégia de T&D para cada uma dessas metas. Crie aí uma planilha, um one-page sobre como o T&D vai apoiar esse objetivo estratégico da empresa. Aqui tem exemplos práticos, tem os recursos que vocês podem utilizar. E outra, né, você vai preencher todo esse diagnóstico e ele não vai sumir. Você vai ter uma área restrita com o e-mail que você cadastrar e você vai poder acessar ele quando você quiser. E você pode colocar essas ações que você quer desenvolver no seu plano de ação. Então, aqui, por exemplo, tem um botãozinho, ó, adicionar ao plano de ação. Adicionei no meu plano de ação, eu vou ter aqui o meu plano de ação com todas as ações que eu joguei para cá. Então, eu consigo fazer também essa gestão das atividades que eu quero desenvolver aí para o próximo ano, e o botãozinho do Saiba Mais, que tem todos aqueles passo a passos e descritivos, ele está aqui também. E depois que eu vou colocando como concluído, ele vai removendo, ó, eu já sei o que eu já fiz e o que eu ainda tenho a fazer de acordo com os pilares, tá, gente? Então, a gente tem aqui, né, vocês olharam ali no meu resultado, né? Eu tenho o pilar de estratégia e governança, eu tenho o pilar de processos de T&D, de conteúdo, de metodologia, de tecnologia, de engajamento e comunidade, de performance e impacto, orçamento e recursos e cultura de aprendizagem. Então, esse diagnóstico ele é muito completo para você, de fato, conseguir organizar os dados, organizar aí o seu planejamento estratégico de T&D para 2026 e usar, né, durante o ano de 2026. Depois que você já faz o login dele, eu estava aqui na outra tela, né, mostrando para vocês. Deixa eu só ver se ela volta aqui. Ali embaixo, não sei se ele vai voltar. Vai. Aqui, ó, quando você faz o acesso, né? Se você ainda não acessou, você pode iniciar o diagnóstico do zero, tá? Mas se você já acessou, já fez o diagnóstico, lá no final ele vai pedir só o e-mail, o seu e-mail para cadastro, é bem simples, só vai cadastrar o seu e-mail e você vai clicar aqui, ó, já fez o diagnóstico, acesse sua conta. Vai digitar o e-mail que você fez o diagnóstico, ele vai mandar um código lá, uns números no seu e-mail, você vai digitar aqui e você consegue entrar na sua área restrita. Então, não tem assim, esqueci login e senha, não tem esse problema, é só o seu e-mail e ele sempre vai fazer essa autenticação, tá? Então, você tem o diagnóstico, tem o plano de ação e tem mais ouro em pó aqui, muito ouro em pó para vocês hoje, que é as ferramentas que a gente está chamando aí de Learning Tools. Então, aqui nessa área, você vai ter um calendário. Lembra que a gente falou de ter um calendário, né, para treinamentos e com os eventos importantes? Aqui a gente tem os eventos nacionais aí, né, que tem a ver com T&D, para você conferir e participar se você conseguir. E nesse calendário, a gente tem as temáticas do ano, né? Então, mês de janeiro, né, o ano novo, a gente pode fazer aí alguma ideia de conteúdo de T&D para metas de desenvolvimento, planos de capacitação. Fevereiro, março, ao mês das mulheres, é melhor, né? Tem uma sugestão aí de conteúdo de liderança feminina, equidade de gênero, empoderamento, enfim, tem dicas de conteúdo e você pode adicionar os seus eventos também. Para você ter num lugar só esse calendário, você pode adicionar os seus eventos de treinamento. É bem simples aqui, você, né, editar, coloca o nome do evento, a data, o tipo de evento, se é interno, se é estratégico, se é um feriado, né, nacional, municipal, congresso, entrega de treinamento, eu preciso entregar tal treinamento até tal data, vou colocar aqui no calendário, comunicações de T&D que você quer fazer, então você pode ter aí uma ferramenta para utilizar para tudo que você precisar no seu T&D. A gente tem também um planejador de treinamentos. Então, assim, no meu diagnóstico apareceu uma série de coisas, mas como que eu faço isso, né? Hoje a gente vê que tem várias coisas aí no mercado, né, que a gente acaba salvando, né? Planilha de LNT, planilha de uma série de coisas. E fica tudo meio solto, tem uma planilha para cada coisa. Aqui a gente quis reunir tudo num lugar só.
Então, aqui a gente já está dando a ferramenta para você conseguir planejar o seu treinamento, para ele estar de fato conectado aos objetivos do negócio. Aqui você vai ter, né, desde o levantamento de necessidades até o designer do treinamento, que eu vou mostrar rapidinho. E você depois, quando já estiver lá na etapa de design, para não ficar tendo que rolar a tela até o final, você pode inverter aqui e ele aparece nessa ordem também, tá? O design do treinamento primeiro e o levantamento de necessidades lá no fundo. Levantamento de necessidades, você pode colocar aqui, né, qual que é a origem, qual o setor que está demandando isso, qual que é a prioridade desse treinamento, média, baixa, qual que é o gap identificado que esse treinamento vai resolver, né, as evidências, a necessidade ali, os indicadores, o público e qual é o quarter, né, o trimestre ali que você vai aplicar esse treinamento, o primeiro, o segundo, o terceiro. E uma coisa que é bem legal é que você pode selecionar já deixa eu pegar aqui, peraí. Você pode selecionar um pronto. A gente tem aqui também alguns exemplos prontos. Aqui, ó, usar template. Para você só preencher e mudar com as suas informações. Então, aumento de vendas, redução de acidentes, turnover. A gente tentou colocar aqui os mais comuns aí, né? As dores mais comuns do mercado. Eu preciso de uma melhoria de atendimento, aumento de produtividade. Então, vamos pegar aqui uma redução de acidentes, por exemplo. Ele já preencheu tudo para mim. Então, eu já tenho aqui levantamento de necessidades, que é alto índice de acidente, não conformidade com a auditoria, 15 acidentes com afastamento, 3 notificação, 40% de não conformidade. Você pode ir editando conforme os seus dados também. Depois eu tenho o OKR do negócio, né? Então, eu quero reduzir a taxa de acidente em 50%. Não, aqui na minha empresa a gente vai só com 20%. Eu venho aqui e eu altero. Então, ele já vem preenchido para você, para te ajudar, até para dar como exemplo, né? Mas você pode ir adaptando para a sua realidade. Então, aqui os resultados é 0 acidente, eu quero, né? O resultado ideal, com redução de 60% em acidentes menores. O nível de comportamento, eu espero, né, que os comportamentos sejam uso de EPI, inspeção, dararã. Nível de aprendizagem, né? Eu quero que eles identifiquem os 10 riscos comuns aí da operação, quero que eles conheçam matriz de risco. Nível de reação, eu espero aí que ao final desse treinamento, 95% das pessoas considerem esse treinamento como relevante. Tá vendo o plano completo aí para o seu treinamento? E aqui, que é a parte que eu mais gosto, né? Que é o design do treinamento, é como que a gente vai ofertar esse treinamento. Então, aqui ele já está também preenchido, né? Que eu peguei um template pronto, mas você pode preencher aí também, tá? Qual que vai ser o nível hierárquico, qual que é o conhecimento prévio desse colaborador sobre esse conteúdo, né? Partindo sempre do que ele já conhece, ele já conhece iniciante, ele é iniciante, ou ele é intermediário, é avançado. Objetivos da aprendizagem, e aqui embaixo você tem aí qual é a modalidade, presencial, híbrida ou online, né? A carga horária, e aqui tem várias dicas, ó, várias opções de como você pode montar esse treinamento. Aqui tá uma sugestão, né? Vai ter uma simulação, vai ter vídeo, vai ter o equipamento de áudio e vídeo, de recurso, vídeo aula, recurso, eu vou precisar de apostila, de um instrutor, de uma sala, um espaço físico. Então, aqui você pode também planejar exatamente como vai ser o seu TID. Aqui, se você tem algum valor para investir, né, nesse treinamento, vai ficar registrado aqui. Isso aqui é um planejamento para você, só você vai ter acesso aí na sua área restrita, tá? E o tipo de desenvolvimento, você vai desenvolver aí internamente com a sua equipe, você precisa de um fornecedor, um parceiro, uma consultoria externa para desenvolver isso com você, ou ele vai ser híbrido, né? Vai desenvolver parte interna desse conteúdo e parte com o fornecedor. Você vai ticar aqui e ele vai ficar salvo na sua linha do tempo ali, tá? E aí você vai ter, né? Eu tenho esse treinamento aqui para o primeiro trimestre, eu preciso fazer esses 3, no segundo trimestre eu preciso fazer esses 2. Você vai ter um planejamento de todos os treinamentos que você precisa aí desenvolver no ano de 2026, tá? Tem uma opção aqui depois que a gente está configurando para você poder baixar isso aqui em PDF, porque daí já é, né, de fato, um briefing aí que você pode mandar, por exemplo, para os seus fornecedores que fazem um treinamento personalizado para você, para desenvolver aí uma proposta, né, educacional, para te ajudar se você for contar com algum fornecedor externo. E ainda aqui nas ferramentas, a gente tem o TID Academy, que é uma área restrita da EAD Skill, né? Um site ali, o link. Lá você tem todo o conteúdo especializado, a gente tem cases, benchmark, tem vários artigos, tem até e-books ali, materiais disponíveis e gratuitos para você também. Clicando aqui, você vai entrar lá no site do TID Academy.
demorando um pouquinho para carregar, mas tem aqui, ó, catálogo e e-books gratuitos, webinars. Esse webinar que a gente está fazendo aqui vai ficar o link lá também. Cases de sucesso nossos aqui também. E aqui a gente tem softwares para T&D, que são softwares que a gente tem aqui na ED Skill para oferecer para vocês, né? Se vocês precisarem aí para apoiar esse projeto de vocês para 2026, desde a plataforma de LMS, né? Que é o nosso Next. A gente tem a nossa cursos de prateleira também, né? Que é o Next Skill. A gente tem também o Magic Author, que é vou até abrir para vocês aqui. É uma ferramenta que cria treinamentos com IA em minutos e foi toda desenhada por nós também, tá? Para você poder fazer um treinamento personalizado, mas ao mesmo tempo usando IA, e ele vai gerar o treinamento pronto para você. Você vai colocar ali, né, o tema, o público-alvo, a complexidade, módulos, design, e ele vai gerar em alguns minutos aí para você o seu treinamento. Ele tem um teste gratuito, tá? Então eu recomendo muito vocês a olharem, usar essa plataforma aqui para vocês testarem. O resultado dele é muito legal. A gente desenhou com cuidado aí cada etapa desse processo para de fato ter um treinamento pronto, né? Que fosse relevante aí para vocês e facilitasse o dia a dia do T&D que precisa, né, desenvolver novos treinamentos. E a gente tem ainda, em breve, vai chegar aqui também, agentes de IA personalizados, que é o NanoBrain, né, para transformar a aprendizagem aí em experiências de fato conversacionais e interativas. Tem mais novidades chegando aqui nessa plataforma também, né? Como eu falei, ela está sendo lançada agora. Vocês são os primeiros aí a receber o link para acessar e fazer parte dessa comunidade aqui com a gente também. Super recomendo vocês a utilizarem, depois mandarem feedback para a gente também. Lá embaixo tem sempre os nossos contatos, né? Acho que não sei se é no plano de ação. Aqui, se você precisar de ajuda para implementar o seu plano de ação, tem um botão aqui que você pode falar com um dos nossos consultores também. Enfim, gente, assim, um overview rápido para vocês verem que ela é muito intuitiva de utilizar. Você vai ter a sua conta aqui. Então, sempre que você logar, todos os seus dados vão estar aqui. E ajuda vocês, de fato, a organizar, né? Esse por onde começar, que a gente acabou de mostrar para vocês aqui no webinar também. Então, vai ajudar vocês a organizarem, planejarem, para vocês serem mais estratégicos aí em 2026. O que você achou, Mário, da nossa ferramenta nova, nosso lançamento? Eu estou apaixonado por essa ferramenta. Maravilhosa a ferramenta. Olha, T&D que não fizer uso está perdendo um baita de um recurso, de um tempo, porque está incrível, está completa demais, está muito intuitiva, está friendly. Quase um Power BI de treinamento, né? Já tem todos os gráficos ali para apresentar para a diretoria. Nossa, se tivesse isso aqui no tempo atrás, hein? Ei, pai amado. Então, você mostra lá o gráfico de aranha e já pega mais recursos para 2026. Mostra para a diretoria, olha como está o nosso T&D, precisamos aí desenvolver essas áreas que estão em vermelho, né? Então, você tem aí, gente, acessem. E a gente tem também o que o Mário estava falando, né? Da Rota 2030 aí, que a gente quer conhecer também da Futurize para te ajudar nesse novo ano aí que se inicia. Mário, conta para gente. Exato. Essa aí, coloque um QR Code aí, né? Dá uma escaneada no QR Code, vocês vão ter acesso a 15 dias. A gente percebe que não se trata só de quantidade de conteúdo, mas é uma forma de pensar. E unindo a toda essa ferramenta estratégica que a ED Skill apresenta para a gente construir o nosso treinamento de desenvolvimento, a gente tem algumas provocações feitas durante essa trilha que faz sentido principalmente para como é que está a minha human skills, soft skills, power skills, né? Como a gente faz com que nós nos mantenhamos relevantes no mercado. Como que a gente pode usar a tecnologia como uma vantagem competitiva e não só como ansiedade. O que a gente precisa desenvolver para ter realmente uma cultura de aprender a aprender. A Rota 2030 ela vem fazendo essa provocação, usando a tríade pedagógica que a Futurice defende muito, que é a aplicação. 3 perguntas, né? O que, por quê e como. O que, por quê e como. Como eu faço a inserção dessas novas competências no nosso dia a dia? Precisa ter resultado. Então, depois que você, essa ferramenta que foi disponibilizada como diagnóstico, desenhar como é que vai ser 2026 o seu treinamento, é importante que as provocações comecem a serem feitas. A Rota 2030 para essas competências essenciais para até 2030, a gente está colocando aqui, é um excelente ponto de início para provocações e você começar a desenhar no seu time o como isso pode ser desenvolvido. A gente vai ter pensamento criativo, fluência em inteligência artificial, a gente vai falar sobre pensamento analítico,
fundamental, sobre a questão da resiliência, a questão da comunicação, a inteligência social. Então, são habilidades, são competências fundamentais para a nossa próxima, pelo menos, né, nos próximos 10 anos. E aí, eu gosto muito de fazer essa analogia na rota, que é pensando o relatório do futuro do trabalho como um grande mapa, né? A Rota 2030 como uma estrada, a trilha toda, e o passo, quem vai dar, somos cada um de nós, a hora que a gente identificar o como em cada um dos setores, em cada uma das empresas. Né? E para a Rota 2030, que vocês vão ter a oportunidade de serem provocados por elas, as competências, eu desenhei, né? A gente desenhou junto essa ideia como jardim. Se você não cultiva, o jardim vira mato. Agora, se você cultiva, essa competência vira valor. Então, a ideia é que a gente torne competências abstratas em algo concreto e real para dentro da empresa. Então, coloque-se na Rota 2030. Bora junto. Gente, muito legal. Eu quero fazer parte também dessa Rota 2030. Não é sempre, né, que a gente tem eventos assim, webinários como esse, que tem assim um presentão desse, né, Mário? Assim, da Futurice e da Muita ED coisa. Skill, que são parceiros, assim, e realmente a gente está querendo entregar muito valor para vocês. Gente, aproveitem, porque é um conteúdo gratuito. Não é sempre que tem, né, conteúdo gratuito com tanto valor, com tanta entrega de valor, mas de fato a gente quis aí trazer um presente para vocês que nos acompanham sempre, todos os eventos da EAD Skill, que são nossos clientes, que são nossos parceiros, e que de fato a gente pudesse estar presente aí com vocês, ajudando vocês aí no ano de 2026 na área de TID também. Então façam uso, depois deem feedback para a gente, nos procurem se tiverem qualquer dúvida também, que a gente está aqui para apoiá-los e ajudá-los nas necessidades que vocês tiverem. Jonas, passa só a tela anterior, só para a gente fechar. Eu trouxe aqui um pensamento, né, que prontidão é mais importante do que perfeição, ou seja, né, 2026 não está exigindo que a gente saiba tudo, mas que a gente possa aprender de verdade, né, a gente precisa aprender com velocidade, com consciência, com intenção, e isso é absolutamente treinável, e por isso que a gente está aqui conversando, trocando ideias, e se você esteve aqui com a gente é porque você também está com essa mentalidade, com esse mindset de querer aprender a aprender, se desenvolver e enfrentar esses desafios que 2026 tem para a gente juntos, né. Então, quem saiu aí hoje com pelo menos uma ideia boa ou motivado, né, provocado pelo Mário e por mim a colocar em prática com a ferramenta de diagnóstico, com o curso aí, né, com esse conteúdo da Rota 2030 da Futurize, coloca um eu aqui no chat que a gente quer ver vocês por aqui. A EAD Skill também está aqui à disposição de vocês, né, quem acompanha os nossos conteúdos, acompanha a gente aí nas redes sociais sabe que a gente tem todo um ecossistema na área de TID, o Jonas pode passar ali na tela para vocês verem, né? A gente tem aí vários pilares de atuação, LMS, consultoria educacional, cursos customizados, então a gente está à disposição também para apoiá-los, caso você necessite do nosso apoio aqui também, tá bom? Mário, você quer deixar um recadinho final aí para o pessoal que nos acompanhou até agora? Eu quero. A gente vai com medo mesmo para a nova década. Né? E se a gente fosse ouvir Nietzsche, uma frase que ele coloca é: ouse conquistar a si mesmo diariamente. Então, bora para cima de 2030. Bora para cima, gente. E nós estaremos aqui com vocês, né? Precisando, estamos aí, só nos acionar. Futurize, bora futurizar. Fechamos o 2026 com chave de ouro, nosso último webinar do ano. Agradecemos muito vocês, a participação de vocês e principalmente o Mário, que veio aqui trazer todo esse conteúdo, essa bagagem dele para compartilhar com a gente também. Então, nós servimos a nossa refeição aí da analogia do Mário Sérgio Cortella, né? E espero que cada um tenha saído com a sua marmitinha super recheada, super diferente aí, para colocar em prática e desfrutar no dia a dia também. Gente, Mário, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Que venham mais eventos para a gente trocar ideias aí em 2026 também. Obrigado demais pelo convite. Foi um prazer estar conversando com você e com todos aqui, tá? Muito bom, gente. Obrigada pela participação. Até a próxima. Boas festas. Beijão, até mais. Tchau, tchau, pessoal.